E aí, galera, vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu, ainda é polêmico, ainda tem muito preconceito de muita gente, que é estudo online. Tem muita gente que simplesmente fala: eu não consigo estudar online, não é a mesma coisa, eu não consigo me programar, eu não consigo me planejar para aquilo, etc. Bom, eu sou fã de estudo online por vários motivos. Estou fazendo agora um MBA online, eu ministro cursos online, eu faço vários cursos online já muito antes, né, deles serem a necessidade do momento, como é hoje, que se você quiser estudar, vai ter que ser online. Então, hoje não tem mais desculpa, goste você como eu gosto ou não, né, é o que temos para hoje. Então, que tal fazer o melhor com o que a gente tem em mãos? É isso que eu quero passar para você. Como que você consegue ter mais efetividade e, quem sabe, até gostar um pouquinho mais aí desse estudo online. Então vamos lá. Primeira coisa, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui, vou até mostrar vários materiais, vou compartilhar a tela, vou mostrar para vocês como que funciona para mim. Primeira coisa, a gente precisa ter disciplina. Então tudo que eu vou mostrar aqui para você é como buscar essa disciplina para esse estudo. Quando a gente fica pensando assim, eu vou entrar na aula, ou eu vou pegar agora pelo celular e vou assistir aqui pelo celular de onde eu estiver, vou deitar ali na cama, tal, né? Ou a hora que der eu faço. Esquece, você não vai fazer. Então a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter aí todo um procedimento, um protocolo aí para esse estudo, para ele realmente ser efetivo. Daí aqui eu já vou começar falando uma diferença que a gente precisa entender, né? Para considerar, Lilian, por que você está falando dessa chatice de ter disciplina, de organizar tanta coisa? Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Então, quando eu vou só ler, eu posso ler sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, eu posso estar deitada no sofá, eu posso estar em qualquer ambiente, com barulho, com o que estiver acontecendo, e eu vou pegar alguma coisa e vou simplesmente ler. Eu posso ler sobre alguma coisa que eu tenho grande interesse, eu posso ler sobre um assunto técnico, não importa, mas é leitura. Estudo é bem diferente, então assim, já tem várias teorias sobre aprendizagem que elas falam sobre alguns critérios que precisam ter para aumentar esse aprendizado, né? Então a gente precisa se ligar nisso. Então vamos diferenciar. Você está só lendo alguma coisa, você quer realmente estudar, você quer realmente aprender, e daí um dos conceitos, né, da aplicação para o aprendizado acontecer eu preciso praticar, eu preciso colocar esse aprendizado, esse conceito em ação. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter toda essa organização quando eu quero estudar, beleza? Vou mostrar aqui para você um pouquinho. Falando de métodos de estudo, como que eu faço, como que eu me organizo, como que eu defino. Primeira questão é saber por que eu quero estudar aquilo, qual é o objetivo, né? Lilian, eu sempre tenho 50 bilhões de coisas que eu quero estudar, eu também bem-vindo ao meu mundo, né? Eu compro um monte de curso online, eu me inscrevo num monte de coisas, eu quero estudar um monte de coisas. Por conta disso, inclusive, eu gosto bastante de coisas gravadas e vou mostrar aqui para você, inclusive, o porquê, né? Porque tem algumas facilidades aí quando a gente fala de alguns materiais gravados. Mas, enfim, a primeira coisa dessa definição, o que eu quero estudar, eu tenho sempre uma lista de cursos lá que eu já comprei, que eu baixei, que está lá pronto para estudar, de materiais que eu quero estudar, de livros para ler. Ó, lá tem um monte de livros que ainda não foram lidos, faz parte. E daí, então, eu tenho que ter essa ordem. Então, eu faço uma lista de tudo aquilo que eu quero estudar, os temas, etc, e eu vou definir no meu mês o que eu quero estudar esse mês. Como que eu defino isso? Pelos meus objetivos. Por algum trabalho que eu tenho que entregar, por algum assunto que está muito recente e que eu preciso me aprofundar mais nele, não importa. Lilian, você estuda uma coisa de cada vez? Não, eu não estudo uma coisa de cada vez. Eu estudo, em média, 3 a 4 ou 5 assuntos por mês. Lilian, isso é loucura? Não é loucura. Por quê? Você já teve na escola, não teve? Você não ficava aprendendo matemática por 6 meses para depois estudar português. Você aprendia matemática, português, geografia, história, tudo junto. Na faculdade, a mesma coisa. Apesar de serem correlatos, né, os assuntos, você aprendia um monte de coisa. Daí, por que agora você vai aprender uma coisa só de cada vez? Então, não tem o mínimo sentido nisso. A gente pode, sim, estar aprendendo várias coisas, inclusive coisas diferentes ao mesmo tempo. Só que eu preciso ter as prioridades do mês, porque senão vai ficar um monte de frentes abertas. Então, o que eu defino? Qual livro eu vou ler? Então, por exemplo, se você me perguntar agora, eu estou lendo 3 ou 4 livros ao mesmo tempo. Um que sobrou de julho e os outros que eu iniciei agora, por isso que ficaram 4, são 3 de agosto. E nem sempre eu termino, eu não dou essa prioridade para terminar. Eu dou a prioridade para mergulhar nos conhecimentos que eu preciso. Inclusive, falando sobre isso, às vezes, alguns cursos ou alguns livros,
eu não vejo 100%. Sim, algumas pessoas vão falar, como assim, Lilian? Você deveria ler 100%. Não, por quê? Porque às vezes eu pego um livro, um curso, um material, onde eu quero só um conhecimento específico. Eu vou e leio aquele capítulo, eu vou e pego aquele conteúdo e aquilo que eu quero estudar. Eu não preciso ler o livro inteiro. Por quê? Porque se eu estiver lendo o livro inteiro com outros assuntos que não estejam fazendo sentido para aquilo que eu quero estudar agora, estou perdendo tempo, tá? Então, tenho que ter esse objetivo do que eu quero estudar esse mês e a profundidade. É isso que eu quero falar sobre isso. Qual a profundidade? O quanto eu tenho que mergulhar nisso? Eu preciso ler um capítulo, eu preciso ler um livro inteiro, eu preciso assistir 10 horas de aula ou eu preciso aprender 1 hora de aula? Depende para aquilo que você vai aplicar. Beleza? Então, faça todas essas reflexões na hora de montar o seu planejamento. Montando um cronograma de estudos. Como que a gente monta? Você precisa definir quais dias e horários você tem disponíveis para estudar. E daí, meu amigo, minha amiga, é simples e puramente o seguinte. Quando você tem um compromisso na agenda, você não cumpre? Então, você tem lá o horário de trabalhar, você tem um horário que você precisa ir no médico, você tem um horário que você tem uma reunião com alguém, você não cumpre? É a mesma coisa que a gente faz com o estudo. Então, o que eu faço? Eu uso a agenda do Google, eu vou lá e coloco os dias e horários que eu vou estudar. Então, eu sei que aqueles dias e horários são os dias que eu vou estudar aqueles determinados assuntos. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de ler e estudar pela parte da manhã. Por quê? Parte da manhã eu sou menos produtiva, de ação. Então, eu consigo ficar mais no intelectual. Beleza? Qual que é o horário que serve para você? É de manhã? É à tarde? É à noite? É meia hora por dia? É 1 hora por dia? Defina isso, o volume, a quantidade, quais os dias e horas que você tem livre. Por quê? Porque depois você vai montar o cronograma de estudo em cima disso. Então, esse de segunda a sexta, eu estudo para os assuntos técnicos que eu preciso para a minha profissão. E no sábado de manhã é o dia que eu separei as horas para o MBA. Então, é como se eu fosse realmente lá para a faculdade, eu não teria esse tempo de pegar o carro, ir lá e fazer o curso. É online, está na agenda da mesma forma. Então, é o horário que eu vou sentar a bundinha na cadeira e vou assistir às aulas. Ok? Então, monte esse seu cronograma de acordo com o volume de horas que você tem livre e você vai saber quanto dá para você estudar. Tenho 3 dias e 3 assuntos, eu posso colocar um por dia. E daí, se você sabe que você vai estudar 1 hora por dia esse assunto só na semana, em 4 semanas, em um mês, o quanto que você vai ter conseguido aprofundar? Daí você vai olhar e vai falar, isso é suficiente para mim? É ou não? Preciso arrumar mais tempo? Preciso dar uma coisa só porque eu não estou conseguindo conciliar tanta coisa? Enfim, daí você vai fazer essa definição. Mas monta esse cronograma de estudo. Beleza? Bom, daí vou mostrar para você aqui um pouquinho de organização. Daí você vai falar, a Lilian é maluca. Não, a Lilian não era assim, a Lilian não é essa pessoa super organizada, isso tudo eu desenvolvi disciplina. Para quê? Para otimizar o meu estudo. Quando a gente está estudando, lembra que eu falei, ler e estudar são coisas diferentes? Estudo significa eu preciso acessar vários aspectos diferentes da minha mente, né? Do meu cérebro. Então, eu leio, mas eu também registro, eu também falo, eu aplico, eu coloco em ação. Então, a gente precisa trazer esses recursos todos para dentro do estudo. E por isso que daí eu faço essas anotações aqui que eu vou mostrar para você. Deixa eu compartilhar aqui. Belezinha, estamos aqui. Então, olha só. Aqui eu estou dentro do Google Drive, que é o que eu gosto de usar, porque eu deixo na nuvem, acesso no computador, acesso no celular. Então, facilita para a minha vida. A maior parte das vezes eu estudo pelo computador, mas algumas vezes eu tô com o celular, tô na rua, tô em algum lugar, né? Na vida passada, quando a gente podia ficar na rua. E daí, então, eu consigo também acessar pelo celular. Bom, aqui eu tenho uma pastinha ó, que chama Estudo. Beleza? Lembra, leitura não é estudo. Leitura eu posso ler um monte de coisa, não precisa marcar. Tá? Dentro de estudo, eu separo aqui os itens que eu mais estudo. Então, aqui, estudo sobre carreira, eu tenho os livros, eu tenho estudos de marketing, eu tenho revistas e eu tenho RH. Então, cada um desses itens, ó, eu tenho pastinhas dentro, onde está categorizado tudo aquilo por item que eu estudo, tá? Então, eu vou ler um artigo, eu vou ler um material, eu vou ler um livro, eu vou lá, abro uma pastinha, eu pego a pastinha que já tem o tema pronto, incluo o material dentro dessa pastinha. Onde que isso ajuda? Ajuda na localização do material. Por quê? Porque quando eu quero acessar de novo, eu só venho aqui na pesquisa do Drive e jogo o tema e ele vai achar para mim tudo que eu tenho ali já registrado. Muitas vezes a gente faz no caderninho, tá? E não vou falar para você que eu não faço caderninho, não. Aqui, ó. Amo um caderninho todo riscado. Mesmo quando eu faço no caderninho, porque eu sou totalmente visual, daí o que eu faço? Tiro foto dessa página aqui, ó. No celular, já subo no Drive na pastinha correta dentro daquele tema. Tá? Por quê? Porque caderninho a gente perde. Caderninho eu acabei de usar, eu pego e jogo fora. Eu não preciso ficar guardando caderninho. Tá tudo aí, ó. Classificado
categorizado na nuvem. Mágicas da tecnologia. Bom, daí aqui, ó, vou abrir um só para te mostrar. Então, vou pegar aqui a gamificação. Daí o que eu faço? Eu abro, né, um documento e conforme eu estou estudando, eu vou salvando os links e anotações aqui dentro dessa pastinha, tá? Vocês vão ver aqui, ó, gamificação. Ó, tá vendo? Então tem aqui, ó, links, papapá, escritos. Então eu já vou registrando tudo. Da mesma forma que acontece quando eu estou estudando no livro. Então eu também abro ali a pastinha, eu também vou fazendo os registros. Só que daí o que eu faço, né? Aqui as maluquices nível 1000. Daí eu venho no livro e eu vou colando, ó. Meus livros todos são cheios de post-itzinhos e são cheios de anotações. Então tá aqui, ó. Daí lá na minha anotação eu simples e puramente escrevo dentro do tema, vou lá escrevo o nome do livro e daí eu falo, na página tal, eu anotei sobre tal coisa. Lembra, qual que é o objetivo desse? Primeiro, poder de síntese, de memorização. Quando eu estou escrevendo ou falando, eu estou utilizando outros lados do meu cérebro diferente daqueles, né, que é só da leitura. Então, eu estou reforçando o meu aprendizado. E estou deixando isso categorizado para que eu consiga buscar. Porque senão eu vou depender sempre da memória. Eu vou precisar pensar, meu Deus, aonde que eu registrei isso? Ok? Vou dar uma outra dica para vocês. Espera aí só um segundinho, deixa eu abrir aqui a aba. Vamos lá, compartilhar de novo aqui com você. Olha só, aqui estou no YouTube. Então, muitos dos vídeos dos cursos, quando a gente vai assistir, eles estão no YouTube. Olha só, pessoa que vos fala, está no YouTube. E daí, o que eu utilizo muito? Esse acelerador. Como que ele funciona? Então, esse vídeo, por exemplo, tem 1h18, a partir do momento que eu acelero, eu venho aqui, ó, na setinha, no mais, e vou colocar, em geral, eu assisto os vídeos em 1.8. Significa velocidade 80% acima daquilo que a gente estava assistindo normal. Então, significa que eu vou quase diminuir pela metade o tempo desse vídeo. Então, uma aula de 1 hora, eu vou assistir ela em 40 minutos, não em 1 hora. Eu consigo otimizar muito tempo. Ah, Lilian, mas está muito rápido, eu não consigo anotar. Eu pauso, vou lá, faço a anotação, porque eu fico com as 2 abas abertas e normalmente eu divido a tela. Já divido a tela aqui, eu vou escrevendo de um lado, ouvindo do outro. Não é assim que a gente fazia na escola? O professor lá falando, ele não parava para a gente anotar. Então, o professor fala, a gente corre e anota. E é exatamente isso que eu faço aqui, tá bom? Daí vou registrando, lembra? Eu já pego o link, coloco o link lá na pastinha, na anotação, já deixo tudo ali prontinho. E depois, se eu quiser retomar o tema, o que eu faço? Eu só entro lá na pastinha e vejo, tá tudo lá. Ó, bonitinho, né? Separado. E daí lembrar, fiz o cronograma, fiz o planejamento da semana, sigo, estudo, senta a bunda na cadeira, pega para estudar. Daí aqui a última dica. Tira tudo aquilo que vai te chamar a atenção, que vai te interromper. Resolve a vida antes de sentar. Então, você tem 1 hora para estudar, é 1 hora para estudar. Traz para a mesa aqui, ó, café, traz o livro, lanchinhos, tudo, canetas, meus post-its todos, traga tudo para perto de você. Ah, eu preciso, sei lá, água, traga água. Eu preciso de uma meia, eu preciso de uma coberta, não importa. Tudo aquilo que você precisa, deixa acessível. Por quê? Porque estudar muitas vezes é chato, daí sua mente vai ficar falando assim, ai, vai lá buscar tal coisa, vai fazer tal coisa, resolve tal coisa. E daí se tá tudo aqui perto, ponto, você vai pegar e vai fazer. Ao mesmo tempo que você traz tudo aquilo que você possa precisar, tira aquilo tudo que pode só atrapalhar. Então, se você perde atenção com o celular, tira o celular. Se você perde atenção com um monte de aba aberta, tira as abas abertas. Se você perde atenção quando alguém te chama, avisa que você precisa de 1 hora concentrada para ninguém te chamar. Ou pega um horário, eu não falei que eu estudo muito, que eu faço o MBA de sábado de manhã, porque sábado de manhã tenho 2 filhas adolescentes, elas dormem, o marido anda de bicicleta e eu faço o quê? Eu sento e estudo. Beleza? Estudar pode se tornar legal, pode se tornar divertido. E estudo online é bacana, por quê? Porque entra dentro da nossa agenda, da nossa rotina. Mas a gente precisa ter toda essa disciplina para conseguir fazer disso uma coisa legal e ter resultados. Beleza? Se tiver dúvida, algum comentário, manda para cá.